clamor está subindo, aleluia, glória a Deus. E agora chegou a hora da nossa leitura bíblica, glória a Deus. E hoje vamos estar falando dela, de Sara. A nossa leitura bíblica hoje está em Gênesis, capítulo 17, versículo 23. Vamos falar também lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Aleluia! Hoje nós vamos continuar aí nessa leitura bíblica, falando sobre as mulheres da Bíblia, né? As super estrelas, consideradas super estrela da Bíblia. Ontem falamos de Eva e hoje vamos falar de Sara. Aleluia! Sara, antes Saraí, era mulher de Abraão, Gênesis capítulo 11, versículo 29, e sofria de esterilidade, Gênesis capítulo 11, versículo 30. Na cultura da época, a estéril experimentava vergonha, humilhação e desprezo social, pois não gerava descendentes. Para manter a continuidade histórica da família, apesar da promessa do Senhor de dar um filho a Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 16, 15, versículo 1 ao 6, Sara utilizou a maternidade por substituição para realizar isso. Na época, era comum que mulheres oferecessem suas escravas aos maridos para gerarem filhos, que no final eram reconhecidos como filhos das próprias senhoras. Sara usou Agar, lá em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Deixa eu abaixar aqui um pouco o som. Aleluia. Que concebeu um filho de Abraão. Isso gerou conflitos e a expulsão de Agar e seu filho Ismael da casa do patriarca. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 15, 21, do 1 ao 12. Posteriormente, Sara aprendeu a lição e passou a confiar no Senhor como resultado de sua fé. Ela concebeu um filho aos 90 anos. Aos 90 anos, Sara engravidou e o chamou de Isaque. Lá em Gênesis capítulo 18, do versículo 9 ao 15. Gênesis do capítulo 21, do versículo 1 ao 7. E Hebreus 11, versículo 11. Sara viveu outra situação difícil aos 75 anos e ainda muito bela. Abraão, que também era o seu meio-irmão por parte de pai, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 12, a fez passar por sua irmã diante dos moradores do Egito e de Gerar, com medo de que o matassem para tomarem como esposa, colocando em risco a preservação da linhagem prometida. Deus interveio e a livrou desses apuros. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. A Bíblia exalta Sara como um exemplo de submissão piedosa ao marido. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Ao longo da vida, com falhas e acertos, ela aprendeu a esperar em Deus. Ela morreu aos 127 anos, honrada e admirada por Abraão. Gênesis capítulo 23, do versículo 1 ao 20. Diante de tristezas, humilhações e duras provas da vida, mulheres aprendem a ser filhas de Sara, confiando nas promessas divinas de sustento. Só um momentinho, deixa eu recusar aqui a chamada, em nome de Jesus.
depois eu atendo ou retorno. Então, diante de tristezas, humilhações e duras provas da vida, mulheres aprendem a ser filhas de Sara, confiando nas promessas divinas de sustento, proteção e perdão, não temendo o futuro, mas se lançando nos braços daquele que garante sua presença cuidadora e confortadora. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Não ande ansiosa do futuro ou do que ocorrerá com pessoas queridas. Deus é fiel e cuidará de sua história, como fez Sara. Aleluia, glória a Deus. Que aprendizado maravilhoso, né? E continuando aqui em nome do Senhor Jesus, Sara era a esposa de Abraão. Deles nasceram os judeus, o povo escolhido por Deus. Por favor, estou fazendo aqui a leitura bíblica. Obrigado. É que as crianças chegaram da escola. Glória a Deus. Então Sara era a esposa de Abraão. Deles nasceram os judeus, o povo escolhido por Deus. Ela é a primeira mulher mencionada no rol da fama por ser mãe. Peraí, vamos lá. Ela é a primeira mulher mencionada no hall da fama dos heróis da fé em Hebreus 11. Paulo nos diz que é pela fé Sara pôde ser mãe. Pedro também a toma como exemplo para as mulheres cristãs casadas, por sua obediência e submissão ao marido. Sara é um grande exemplo a seguir. Ela foi uma mulher real, não uma heroína de contos de fadas, perfeita e sem erros. Foi uma mulher que não acreditou que Deus poderia usá-la. Ela pensou que só o marido era digno da promessa de ter um filho. Então, ela quis ajudar a Deus, o que trouxe resultados desastrosos, que tem implicações até hoje. No entanto, a fé transformou o coração dela e ela encontrou forças para criar seu filho, apesar da idade. Ela também seguiu o marido sem se queixar quanto às incertezas do lugar para onde eles iriam. Ela abriu as portas de sua casa e, sem saber, hospedou anjos. Fernando Beiriça, paz do Senhor, meu querido. Que alegria ter você aqui comigo nesta live. Conosco, né? Tá aparecendo aí que você está conosco, mas eu creio e sei que tem outras pessoas aí junto conosco, se alimentando desse maná que está descendo aí do céu, né? Nessa leitura bíblica hoje, onde nós vamos estar aprendendo mais coisas que vêm da parte de Deus. Então, ela abriu as portas de sua casa e, sem saber, hospedou anjos. Não era perfeita, mas ainda assim, Deus a escolheu para ser parte da linhagem do Messias pela sua fé. Essa é a lição que temos da vida de Sara. Você não é perfeita, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas você pode até errar e fracassar, mas se você tiver fé, nós podemos errar e fracassar, mas se nós tivermos fé, Deus vai nos usar, né? Se tiver fé, Deus vai te usar, Deus vai me usar, Deus vai te usar, apesar de si mesma. Aleluia, glória a Deus. Essa foi a nossa leitura bíblica de hoje, falando aí, né, dessa mulher abençoada, maravilhosa, que é Sara, que está aí em evidência na novela Gênesis. Então, é algo tremendo para a gente poder estar, né, se espelhando e aprendendo a cada dia mais. A palavra do nosso Senhor, ela é maravilhosa. E graças ao nosso bom Deus, nós estamos aí podendo a cada dia aprender mais e mais. Aprender, né? A cada dia a gente aprende mais. E assim vai ser. Com esse ensinamento que eu vou estar aqui colocando em nome do Senhor Jesus. Essas leituras bíblicas, essas passagens falando aí dessas mulheres, né? Mulheres da Bíblia, e glória a Deus. Falei ontem de Eva
E hoje, né, estou falando de Sara. Amanhã nós vamos estar falando de Rebeca. E assim vou estar dando continuidade, falando aí de todas as mulheres da Bíblia, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa aprender cada dia mais, nos edificar. Amém? Então, vamos aprender com Eva. Vamos aprender com Sara, né? Essa lição que temos de vida de Sara, que nós não somos perfeitas, que nós podemos errar e até fracassar, mas se nós tivermos fé, Deus vai nos usar, apesar de nós mesmos, apesar da nossa fé, Deus ele vai nos usar ainda mais. Amém? Glória a Deus. Jesus te ama e eu também. Fica na paz do Senhor. Uma tarde abençoada, governada pelo poder do Espírito Santo a todos. Amém.